a gravação começando ainda. Pronto. Então tá, professores, muito obrigado pela presença, boa noite, né? Então, meu objetivo aqui, né, é apresentar o trabalho de dissertação do mestrado, né? Eu me chamo Cassiano Canhete, né, sou o aluno orientando do professor Milton Luiz Rony Vieira, né, estão aqui também na mesa examinadora, os membros examinadores, o professor Luiz Fernando Figueiredo e o professor William de Andrade. O trabalho que eu vou apresentar tem como título O Emprego do Design em Converter um Projeto de Jogo para sua versão em realidade virtual imersiva. Vamos lá. Então, para a apresentação, eu dividi o trabalho nos seguintes tópicos, né? Vou expor aqui a introdução, né? Entrando um pouco sobre os problemas, né? A questão de pesquisa, o objetivo e justificativa. Aí depois vou abordar um pouco por cima os conceitos, né? Que foram utilizados para orientação do trabalho no geral, o método aplicado, né? Dos procedimentos, da pesquisa em si, a aplicação da pesquisa e, por fim, as considerações finais. Então, vamos lá. Na introdução, eu trago aqui um conceito, né, contextualizar em que universo a gente vai debater, né, que universo que a gente está tratando. Estamos falando do universo dos jogos digitais, né, que é uma indústria que movimenta mais de 90 bilhões de dólares por ano no mundo, e que, se a gente observar, ela iniciou nos anos 70, então ela não fechou, não completou 50 anos de ciclo dessa indústria, né, e que lá nos anos 70, no início, nos 70, 80, onde ela começou e ela era apenas um produto de cultura, né, ela derivava de todas as outras mídias, todas as outras culturas, expressões culturais e artísticas. Hoje ela produz, né, ela é uma produtora de cultura, né, saem filmes, séries, livros, costumes, vêm também da indústria de jogos atualmente. E acompanhando isso, o crescimento da indústria de jogos, ele veio por meio também do crescimento da evolução tecnológica, né, dos anos 70 para cá, temos aí um avanço de mais de 6 mil vezes a capacidade de processamento, né, falando em termos de processamento por computador. E não só na tecnologia de equipamentos eletrônicos a gente está se referindo, né, a gente está falando tecnologia no geral, né, além disso, os jogos sempre foram a ponta de lança disso, né, da pesquisa e desenvolvimento nas mais diversas áreas de tecnologia, processamento gráfico, animações, enfim, tudo aquilo que orbita o universo de jogos, e nós vemos que algumas mídias foram se misturando, né, inclusive, um dos objetos aqui da apresentação, que é a questão do óculos de realidade virtual, a mídia de realidade virtual imersiva, né, os jogos acabaram entrando nessa área também, o que impulsionou, né, é uma área que hoje, ela está aí nos últimos 3 anos crescendo mais de 80% por ano, em termos principalmente de aplicativos e aplicações das mais variadas, né, para os diversos fins, né, realidade virtual, não apenas puramente games. E falando do universo dos games, quando mencionei que eles são um produto que gera cultura, né, são produtores de cultura, eles também acabaram indo para outras áreas, saindo do fim de entretenimento propriamente dito, né? Estou me referindo à questão dos jogos sérios, educativos, serious games, gamificação, ou seja, são todas as aplicações de jogos para fins outro que não é apenas simplesmente jogar. E nesse sentido, a tecnologia também avançou, né? Quando falo tecnologia aqui, estou me referindo a design, né? Design de jogos. Hoje, até usei o termo gamificação, um monte de empresa tem usado
técnicas de jogos para treinar e engajar, né, suas equipes. O mesmo vale para ferramentas de ensino, né, instituições de ensino que usam jogos educacionais, que acaba sendo parte do contexto aqui do trabalho, né. O que entra propriamente dito daí no problema em si, né? O problema em si, a problemática, ela envolve pegar um game educativo, né? Falando, depois eu delimito certinho, mas pegar um game educativo que é na versão digital, né, não imersiva, né, vou falar um pouco sobre a questão da realidade virtual imersiva e não imersiva, e converter para imersiva mesmo, né, essa é o contexto do trabalho em si, o que leva à pergunta, né, questão de pesquisa. Como adaptar um jogo sério para uma versão em realidade virtual imersiva sem perder os aspectos lúdicos e de aprendizado? Então, essa é a questão que orientou aí, né, norteou todo o trabalho, né. Imediatamente na sequência da questão, a gente vem com um objetivo. O objetivo geral, então, seria criar procedimentos de design que precisam ser observados para a conversão do jogo Caixa de Ossos para uma versão em realidade virtual imersiva. Traduzindo isso nos objetivos secundários, nós temos, então, primeiro, identificar as diferenças conceituais de design entre jogos digitais, jogos sérios e jogos em RVI, né, tem alguns conceitos diferentes aqui, identificar quais são eles, né, construir o design das duas versões, né, construir o design é elaborar o projeto, né, a documentação, tanto do jogo Caixa de Ossos digital, quanto do em realidade virtual imersiva. Implementar o protótipo do jogo em RVI, Caixa de Ossos realidade virtual imersiva, e usar esse protótipo para realizar a pesquisa, né, a partir do que foi estabelecido pelos procedimentos metodológicos. E, por fim, avaliar essa pesquisa, né, avaliar a experiência de uso, né, dessa versão de teste dos usuários voluntários. Então, esses são os objetivos traçados pelo trabalho. Por que esse trabalho se justifica, né? Onde que ele se justifica? Primeiro, há vários, né, já é bem consolidada essa parte científica, acadêmica, sobre a questão de como os jogos sérios, educacionais, aumentam a retenção de aprendizado, aumento cognitivo, né, dos aprendizes, né, tem Petri falando sobre isso, tem o Gorbanev falando especificamente sobre jogo, aprendizado em RVI, né, então isso já é amplamente documentado, então a ideia de abordar a RVI, ela vem em cima disso, né. Tem uma pesquisa, Farnsworth fala sobre a questão das pessoas submetidas à RVI, elas têm respostas emocionais, estímulos emocionais 3 vezes maior das que não estão, né, no RVI, estão no mundo digital apenas. E a ideia de trabalhar com o aplicativo Caixa de Ossos, aí tem a ver com a relevância social, né, trabalhar com uma ferramenta que ajudaria os alunos das mais diversas áreas biológicas, né, que estudar a anatomia humana, né, sistema esquelético humano, né, sendo mais específico, e da necessidade de isso estar no mundo digital, no mundo virtual, principalmente em relação à dificuldade de tanto obtenção, né, dos ossos, né, cada vez mais crescente, né, do esqueleto humano, e também do manuseio, né, você tem a oportunidade de ter isso no mundo virtual, você proporciona uma penetração muito maior, né, de aprendizes capazes de estudar e trabalhar em cima disso. A não trivialidade deste trabalho justifica-se nessa questão da conversão, né, trabalhar os conceitos de game design, ambiente virtual e
jogos sérios, né? São 3 conceitos diferentes que precisam derivar, apontar para uma única coisa, né? Então, isso não é uma coisa trivial de fazer, não é uma coisa trivial montar o protótipo, e é assim que ele se justifica. Para a delimitação da pesquisa, nós trabalhamos, então, primeiro deixar bem claro que o estudo foi em torno da experiência do jogador no campo de design de jogos, né? Ou mais especificamente, onde não tocamos na pesquisa, não entramos nas questões ligadas a especificamente riscos de saúde na RVI, embora menciona-se isso, ele não é o objetivo da pesquisa. Não nos aprofundamos nas questões gráficas, questões de estilo visual, questões de computação gráfica, questões de processamento, motores de jogo, código, isso não foi parte do objeto da pesquisa em si. A ferramenta que foi o protótipo, ela foi, de fato, uma ferramenta para auxiliar o trabalho. Para desenvolver essa ferramenta, nós trabalhamos com o motor Unreal 4. Por que o motor de jogo Unreal 4? Principalmente porque esse software, o Design Lab, ele tem suas licenças, né? Então, foi uma questão de disponibilidade, né? Eu, enquanto pesquisador, membro ali, mestrando e participante do Design Lab, tinha acesso a ele, então pude trabalhar sem restrições no motor Unreal 4. E para o objeto, né, dos pesquisadores, os voluntários, né, da pesquisa, nós escolhemos aqui especificamente pessoas da área de saúde, pelo seu repertório em cima do conteúdo pedagógico, que seria, né, que foi usado no Caixa de Ossos RVI, e especialistas na área de design, pela proximidade e familiaridade tanto com os conceitos e também com a questão da tecnologia, né? E mais para frente aqui na apresentação eu vou demonstrar por que foi feita essa escolha em separado. Bom, e aí a gente entra na questão dos conceitos que embasaram a apresentação, né? Que embasaram a apresentação, o trabalho em si, né? Para a apresentação, eu trouxe os 3 maiores conceitos, né, que são o de design de jogos, o de ambiente virtual e o de design de jogos sérios, né? Então, aqui nós temos a questão do o design de jogos, levantei um apanhado de diversas bibliografias, né, diversos autores já bastante conceituados na área de design de jogos, que tem Zimmermann e Salem, Fullerton, House III, Zickerman, Cunningham, e, na essência, embora eles tenham algumas diferenças, principalmente na abordagem, né, mas a essência, ela sempre traz essa linha de raciocínio que eu apontei, que se traduz em 3 aspectos: as mecânicas, a dinâmica e a estética, né, o que em inglês eles chamam de MDA, né, Mechanics, Dynamics e Aesthetics. E esses 3 elementos combinados, eles formam a estrutura principal do jogo, e a abordagem de design você desenvolve a partir daí, né? Então, dentro dessa questão da mecânica dinâmica, você tem tanto o que o jogador coloca de input no jogo, né, os comandos, as ações, como que o jogo devolve isso para o jogador, o output, né, que isso se desdobra em várias coisas, a interface, o cenário, conteúdo, e a questão estética, que é toda a questão multimídia, multissensorial, né, dos gráficos, animações, sons, e hoje em dia, né, você tem outros sensores, né, vibrações, até, né, que são, inclusive, hoje muito comuns, né, nos jogos. O próprio protótipo trabalhou assim também, né, formando essa questão estética. Então, o design de jogos, ele trabalha com esses elementos. Aí nós buscamos a questão do conceito de ambiente virtual. Afinal, nós vamos trabalhar sobre a realidade virtual. Então, nós vamos resgatar o conceito lá da Murray, né, que ela dividiu o mundo do ambiente virtual em 4 grandes aspectos, 4 grandes elementos, né? Você tem aqui
o participativo, não, o procedimental primeiro, perdão. Procedimental, basicamente, é o que é aquilo ali, como que ele funciona, né? Quais são as leis daquele mundo virtual, né? Até para dar um exemplo sobre isso, a gente pode falar que determinado universo, ali, mundo virtual, ele pode se passar no espaço, daí ele não teria gravidade, a gravidade é zero, né? Um exemplo, ou não, ou aquele mundo virtual, ele se baseia no chão do planeta, da Terra, e daí tem gravidade, a gravidade da intensidade do planeta Terra, mas pode ter várias outras leis físicas e regras ali, ou seja, as questões procedimentais que ordenam aquele mundo, aquele ambiente virtual. Aí você tem a questão participativa, que é como que eu, usuário, interajo nesse ambiente, né? O que que eu posso, o que que eu não posso fazer. Ao mesmo tempo, você tem a questão espacial, que é, como o nome diz, né, o espaço. O que que se delimita ali, o cenário, para onde que o usuário vai, para onde que o usuário não vai. Aí, nós temos também a questão do enciclopédico, né? O último elemento é o elemento enciclopédico, que é o conteúdo que está ali dentro, né? E especificamente falando aqui do aplicativo, né, do ambiente virtual, ele se traduz no conteúdo pedagógico, né? Se traduz nesse conteúdo aqui. Peço para o convidado desligar a câmera, por gentileza, para seguirmos aqui com a... Bom, vou dar continuidade. E o terceiro, terceiro não, o terceiro aspecto é o aspecto, terceiro conceito aqui que eu trago, o conceito do SGDA, né, que é um framework, né, em inglês é SGDAF, né, que é o Serious Game Design Analysis Framework, que ele é um conceito trazido pelo Mitsubishi Alvarado, e eles abordam o seguinte, né, quais são os elementos que podemos validar que são fundamentais no que diz respeito a desenvolver um jogo sério com o objetivo de ser um jogo sério, né? Um jogo de treinamento, uma ferramenta educacional. Então, ele trabalha com o primeiro elemento sendo o propósito, né? E o que é propósito? Ou seja, por que que este jogo está sendo feito, né? Por que que esse jogo está sendo feito? Esse é o propósito. E se desdobra nos outros elementos, né? Que daí entra a questão da mecânica, dos gráficos, estética, o conteúdo, que é a parte ficcional, narrativa, o conteúdo da informação, que é o conteúdo pedagógico, e a estrutura, que é o que combina todos esses elementos, né? Todos esses elementos juntos, eles formam esse modelo, esse GDA. É interessante mencionar aqui que esse modelo, ele iniciou, né, os autores, eles criaram esse modelo para validar jogos já existentes, né, que daí eles pegavam esse modelo e batiam com os jogos e viam se os jogos, eles tinham esses elementos dispostos, né, para dar essa questão formando uma coesão, né, a estrutura forma uma coesão desses elementos, que daí, para o usuário, entra com coerência, né, e daí sim atinge e cumpre o propósito educacional desse jogo em si. Mais posteriormente, diversos autores passaram a usar esse modelo como um modelo para se desenvolver os jogos educacionais, né? E essa foi uma da abordagem do trabalho também. Aí, com os conceitos bem fundamentados, a gente entrou no método do trabalho em si, né? Então, método a gente dividiu, então, como que o caixa de ossos foi projetado, como foi a conversão, né, da versão digital para a versão em RVI,
e daí como que foi trabalhado para se desenvolver a pesquisa e as entrevistas, né? Então, o método, né, do design e desenvolvimento do Caixa de Ossos, ele trabalhou com conceitos bem fundamentados do Fullerton, do Chandler, principalmente do Chandler, que divide a produção entre, né, o desenvolvimento entre pré-produção, produção e pós-produção, né, e ele coloca uma última etapa, que é a conclusão, né, onde a pré-produção foi quando foram feitos os designs mesmo, o projeto em si, né, a produção, o desenvolvimento, a implementação do RVI, né, da caixa de ossos RVI, foi durante a produção, e incluindo a depuração, né, você fazer os testes de funcionalidade mesmo. E a pós-produção, né, coloquei até a metáfora aqui do polimento, né, do polimento do carro, quando você dá aqueles ajustes finais para deixar o produto mais refinado. No caso específico do Caixa de Ossos da RVI, foi nesse momento que a gente tomamos ali várias decisões, como melhorar, aumentar o tamanho dos caracteres dos textos que estavam dentro do ambiente virtual, colocar uma música de fundo no ambiente, porque ele estava muito sóbrio, que mais? Inserimos a questão da vibração do manete dos controles quando as pessoas iam encostar no osso, para dar a percepção que a pessoa tinha encostado no osso e ela podia pegar, já estava no alcance de pegada. Enfim, vários detalhezinhos que você acaba não mapeando no início, ali na pré-produção, mas na pós-produção você consegue validar isso. E a conclusão aqui, especificamente para esse trabalho, foi, né, do ponto de vista do desenvolvimento do protótipo, a conclusão foram as entrevistas, né? Não a conclusão do trabalho em si. Aí, falando especificamente da conversão para o design de RVI. Né? Então, a grande chave aqui foi entender os conceitos distintos, né, de design e fazer com que eles conversassem. Né? Então, quais foram os conceitos? Então, a gente tem aqui os conceitos da aplicação digital, conceitos de input e output, né? Ou seja, tudo que o jogador consegue fazer ou que o jogo devolve. Já Lavallee, por exemplo, ele traz os conceitos da mecânica básica, né, dos jogos em realidade virtual, ele traz os conceitos da câmera, necessariamente na primeira pessoa, a navegação do personagem, do objeto, e do personagem interagindo com o cenário, e o personagem do jogador interagindo com objetos. Né? Então, o desafio aqui foi entender como que esses elementos, especificamente no Caixa de Ossos, se comunicavam. Né? Então, por exemplo, não há personagem no Caixa de Ossos na versão digital, na versão convencional. Né? E o personagem em RVI é a própria pessoa, mas ele está ali, né, para efeitos do jogo, ele está ali. Então, esse conceito, o que era o conceito de personagem ali no input e output da versão não RVI, na versão digital? Câmera, como que é a câmera? A câmera ali, ela é estática, né, na versão digital. Ela é travada por janelas, basicamente, e a interação com os objetos, ela se dá por meio de botões e setas, né? Totalmente o contrário não, mas totalmente diferente do que é a versão em RVI. Né? Então, essa conversão desses elementos, muita coisa foi sendo alterada, né? Até na conversão ali, eu posso dizer que as janelas são elementos que praticamente deixaram de existir no RVI, né? E todas as informações que estavam nas janelas, elas precisaram entrar no RVI de alguma outra forma. Né? Então, essa conversão, ela passou por isso, né? Em suma, pegar esses conceitos e fazer uma conversão dos conceitos mesmo. Né? Entender o que significa o personagem, se não tem um, como que é o outro, e assim por diante.
E a pesquisa em si, né? Sendo um estudo de caso, né? Trabalhamos com a questão da pesquisa, ser uma pesquisa qualitativa, né? Segundo o Gil, né? Trabalhamos com entrevista focalizada e orientando como foi feito, né? Fizemos, então, os testes com o protótipo, né? As pessoas faziam testes de experiência de jogo, orientados segundo Fullerton, né? E nós fazíamos, na sequência, fazíamos de cada bateria, né? A pessoa já, imediatamente depois do teste, ela fazia a entrevista. Para organizar a entrevista, né? Para organizar para posteriormente a análise, seguimos o método do interpretativismo, que essa, na verdade, é uma derivação em inglês, né? Do Miles e Huberman, que organiza todas as respostas em tópicos padronizados, independente da resposta. Afinal, a gente está falando de uma pesquisa qualitativa, uma entrevista focalizada, então as pessoas, elas tinham mais liberdade, mais flexibilidade para responder. E daí, no interpretativismo, nós classificamos essas respostas, né, e o resultado daí foi, né, aplicado na pesquisa em si. Então, vamos lá. Aplicar a pesquisa. A primeira coisa da aplicação da pesquisa é o protótipo. E para falar do protótipo, ninguém melhor que ele mesmo, né? Então, eu vou transmitir aqui um vídeo. Deixa eu... Deixa eu ver se a apresentação ela está... Eu vou precisar apresentar outra tela aqui. Então, eu estou abrindo aqui agora. Não, pelo jeito ele já estava apresentando. Eu preciso apenas de uma resposta se vocês estão vendo a tela de vídeo, professor Milton. Não, não está apresentando a tela. Não? Então tá. Então, Tem que trocar a... eu vou ter que apresentar externamente. Janela. Troca a janela. Seleciona a janela. Sim, sim. Ele não, já vou fazer. Fecha essa janela aí da apresentação, depois reabre. Vou fazer isso. Agora sim. Então... Isso. Então, tá aqui, essa é a imagem, essa é a imagem projetada da visão do jogador, né? Os movimentos das mãos são os movimentos que o jogador, né, o usuário voluntário aqui, para a captura desse vídeo, fez, né? Primeiro ele está mostrando ali os textos, a interface, ele já passou para movimentar e interagir com os elementos. Aqui, está mostrando a sequência, que foram a sequência das atividades pedidas para os entrevistados, né? Porque os entrevistados, eles não faziam um teste livre, né? Ele tinha algumas atividades, então teve a sequência na mesma ordem que foi pedido para os voluntários, né? Que era pegar osso a osso, né? Primeiro se ambientar, se movimentar, e depois pegar osso a osso e identificar pelo menos um acidente ósseo.
A ideia também foi mostrar um pouco a capacidade de precisão e resolução dos ossos, né? Por isso até que ele aproxima um pouco aí para mostrar, né? Lembrando que caixa de ossos, né? Ele vem do trabalho da tese do Prim, né? Que trabalhou com a digitalização dos ossos, digitalização tridimensional, né, em altíssima resolução dos ossos do esqueleto humano. Né? Então, esses objetos tridimensionais que estamos vendo não são representações artísticas, não são modelagem, desenhos, não. Eles são fotografias tridimensionais dos ossos. Aqui, demonstrando cada detalhe dos ossos, né? Aqui o voluntário ali se confundiu, acabou se movimentando um pouco a mais, mas ele já corrigiu e voltou. Aí ele fez os três, passou pelos três ossos. Ele partiu para experimentações, tentando ver como que encaixa o fêmur no quadril. E, finalizando, ele deu uma brincada no mundo virtual. Pronto. Agora vamos retomar aqui a apresentação. Retomamos a apresentação. Retomamos. Muito bem. Com o protótipo, fomos para os testes com os voluntários, né, a pesquisa. A pesquisa foram 10 atividades, né, divididas em 2 grupos. O primeiro grupo são as primeiras 4 atividades, né, trabalhando com a ambientação da pessoa ali, né, ou seja, identificar o ambiente, ler a interface que estava ali, movimentar-se pelo cenário e reconhecer os ossos. Né, então, todas não envolvendo necessariamente a questão pedagógica, a questão do conteúdo mesmo, mas a questão ali de como jogar o jogo. E depois, os outros 6, as outras 6 atividades eram especificamente com os ossos, né? E aí sim, né? Era 2 atividades por osso, por isso que deram 6 atividades. Pegar o osso e identificar um acidente ósseo que era pedido para ele na hora ali, né? Foram 2 grupos e foram 2 grupos de usuários, né? E o resultado nós pudemos perceber foi o seguinte: o grupo dos usuários da saúde, eles tiveram uma dificuldade relativamente alta, né, em realizar as atividades de ambientação e navegação, né, e não apresentaram dificuldade, né, nenhuma, na verdade, nas atividades do conteúdo pedagógico da saúde. Já o grupo dos voluntários de design foi o contrário. Eles apresentaram extrema facilidade ali no início, não apresentaram dificuldade e já apresentaram mais dificuldade na parte do conteúdo pedagógico, né? Aqui foi estabelecido 3 critérios de dificuldade, né? Tá seguindo Fullerton, né? Que é fácil, fez sem perder tempo, sem se debater ali, sem exigir algum elemento adicional do aplicativo em si. O segundo elemento, ou seja, o segundo nível de dificuldade, a média, é que a pessoa deu uma enroscadinha, mas conseguiu fazer, né? Ela
conseguiu fazer sem precisar de ajuda. E a terceira, quando a pessoa realmente requis, terceiro nível de dificuldade, o difícil é quando o voluntário pediu ajuda. Né? Ele não conseguiu se virar sozinho, daí ele pediu ajuda. Né? E daí, compilando todos os resultados, deu essa diferença, essa abordagem oposta entre os dois grupos, né? Que trouxe algumas conclusões. Observando os testes, né, as atividades, foi uma das partes da pesquisa, as entrevistas foram a outra parte. Né? Então, o que se analisou nas entrevistas? Né? O que conseguimos coletar ali? Primeiro, que em relação ao risco de saúde, por se tratar de RVI, né, o risco de saúde, nenhum usuário disse que teve problemas graves de saúde, né? Desconforto, náusea, enjoo, ou mesmo que pediu para interromper. Não aconteceu com nenhum. O que aconteceu foi que um usuário manifestou dores nos olhos e uma leve dor na testa, uma dor frontal, e é bom mencionar aqui que é um usuário que usa óculos, né? Óculos o tempo todo, então, mas foi o único, né? Não me aprofundei na questão, porque não teve nenhum efeito colateral maior, foi uma questão passageira, e também não era um objeto do estudo aprofundado na questão do risco de saúde. Aí a questão de navegação e usabilidade, né? Aí entra a grande questão, né? Uma das grandes, depois irei falar da conclusão, né? Na conclusão, mas uma das grandes análises do trabalho foi a constatação de que os usuários da área de saúde apresentaram muita dificuldade no início, mas eles disseram que isso foi devido à própria falta de experiência, tanto em jogos quanto em aplicativos lúdicos ou, principalmente, RVI, né, que era uma questão de adaptação à mídia, né, e ao estilo de jogos, né, foi o que eles trouxeram. No entanto, mesmo eles, daí todos os entrevistados, eles mencionaram a questão da intuitividade, né? O aplicativo ele era intuitivo, ele era muito próximo a execução dele é muito próximo da execução natural que fazemos as coisas, né? Isso foi inclusive frase que alguns voluntários disseram, né? Sobre a questão da navegação e usabilidade. Então foi uma coisa geral a questão da intuitividade. E a parte educacional, aí nós tivemos aí que todos também, né, de maneiras diferentes, disseram que a ferramenta do protótipo em realidade virtual, ela cumpre seu propósito educacional, né, inclusive sendo uma ferramenta que eles consideraram ser melhor, né, é uma questão qualitativa, né, de opinião, mas eles trouxeram uma questão melhor do que uma versão digital, e eles atribuíram isso ao quê? A imersão, né, a realidade virtual imersiva, a pessoa está lá dentro daquele mundo, mas aí são dois outros elementos junto com a imersão, né, o realismo daquele mundo, né, daquele ambiente virtual, com o real ele era com a questão dos ossos, com a questão de manipulação, a questão procedimental ali, ou seja, dava muita proximidade com o que os aprendizes precisam fazer mesmo, e principalmente a questão lúdica, né? A pessoa está projetada numa realidade que não é a dela ali, e durante as atividades, vários voluntários brincaram com os ossos de alguma maneira, né? De alguma forma, uns mais despojados, outros menos, né? Mas às vezes derrubava sem querer e logo havia um reflexo ali de preocupação, mas logo entendia que não se tratava de um osso real, era um osso virtual, então não havia as mesmas preocupações sanitárias e éticas que se tem, né, de respeito com os ossos humanos, né, e daí logo as pessoas se descontraíram na ludicidade que o ambiente virtual trazia. E chegamos, então, na parte das considerações finais, né, onde apontamos aqui diversas conclusões, né. Então, primeiro, entendemos que o design de jogo educativo ele difere do design de um jogo convencional no propósito principal, que é o quê? O propósito é entretenimento, o outro propósito é educação.
né, como uma ferramenta, mesmo que seja uma ferramenta auxiliar de ensino, ainda assim o propósito dela é ensino, né? E essa diferença de propósito, ela trabalha, os critérios abaixo disso, eles são diferentes mesmo, né? São metodologias diferentes. A imersão proporcionada pela simulação, pela simulação da realidade, é a principal vantagem do sistema em RVI, né? Enquanto o risco à saúde é um problema ainda existente, né? Menciono ainda porque ainda não tivemos, até hoje, não trouxe nenhuma questão acadêmica que mitigou completamente, né? Tem algumas maneiras de se diminuir, né? Até procuramos trabalhar nessas maneiras, né? E pelo resultado não tivemos problemas, mas eliminar o risco não tem. E esses elementos foram levados em conta quando fizemos o design dos dois, né? Tanto a questão da metodologia de design para jogo sério, para jogo de entretenimento, e a questão de estamos falando de RDI, né? O que resultou que, primeiro, o protótipo não apresentou risco à saúde, e de se manter uma plataforma de ensino, esse propósito foi atingido, segundo observado tanto pela pesquisa quanto pelas entrevistas, né? Os usuários afirmaram aumento de interesse em utilizar o aplicativo, né, e por interagir com ele de forma lúdica, né? Outra conclusão, que daí é uma conclusão que também abre, né, depois eu até vou falar sobre estudos futuros, mas abre aí um leque de perguntas, que é o repertório básico de cada usuário, ele foi determinante, né, para como ele interagiu ali, principalmente no respeito da sua curva de aprendizagem e o seu fluxo de ótima experiência de jogo, né? O pessoal que era da área de saúde teve dificuldade inicial, dificuldade, né, dos elementos mais básicos ali, das ações mais básicas, das primeiras atividades. Já o contrário aconteceu com a outra equipe, o outro grupo, o grupo da área de design, né? Embora eles não apresentaram, no geral, uma dificuldade tão grande na área de pedagógica, quanto foi o grupo de saúde na área de ambiente, eles, evidentemente, não se compara a parte pedagógica com o pessoal de saúde. O pessoal de saúde, eles pegavam os ossos e eles não precisavam nem ler os textos, já posicionavam o osso do jeito certo, como ele fica no esqueleto humano, e já sabia tudo decor, né? Porque eles passaram pela etapa anterior, né? Ou seja, eles já estavam numa área de domínio ali do uso do ambiente virtual, né? O que consideramos que, então, esses projetos em RDI, de jogos educativos, eles precisam ter mecânicas de ambientação, precisam receber a pessoa e ela precisa, né, principalmente usuários específicos, né? Estamos falando de gente que não tem repertório, seja de jogos e principalmente de realidade virtual imersiva, que não vai se adaptar tão fácil aos comandos da mão, com os manetes, a se movimentar. Isso, o ideal, então, a conclusão é que criar mecânicas para fazer isso. Porém, esse tipo de mecânica, ela, para quem conhece, essas são mecânicas muito simples, muito básicas, e acabam sendo banais e repetitivas. No objetivo, né, de manter o fluxo ótimo da experiência, né, já apontado lá pelo Zimmermann e Salem, né, que todo mundo se baseia disso hoje nos jogos, né, você não pode deixar o jogador ficar nem muito ansioso, porque é muito difícil, nem muito frustrado, porque é muito banal. Então, como isso é muito banal para quem, essas mecânicas de alimentação são muito banais para quem já é familiarizado, então essas mecânicas elas podem entrar com um caráter opcional, né? O usuário, se ele quiser, ele pula, não, alguma coisa do tipo, ó, você conhece já ambientes virtuais, sim ou não, né? Se sim, ele já pula essa etapa, se não, ele faz ali uma coisa mais básica. Aí a pergunta, né? Como adaptar um jogo sério para uma versão em realidade virtual imersiva sem perder os aspectos lúdicos de aprendizado? A resposta é uma análise, a resposta disso passa por uma análise multidisciplinar, né, de diversos fatores diferentes,
né, por óticas diferentes, ou seja, óticas do ambiente virtual, né, que traz lá os quatro elementos, né, o procedimental, o participativo, o espacial enciclopédico, questão do design de jogos, né, como que isso se encaixa com a dinâmica do MDA, da estrutura de mecânica, dinâmica, estética, e a questão de jogos sérios, né, o modelo usado aqui, o SGDA, né, o Serial Game Design Analysis Framework, né, que tem a questão do propósito, que junta todos os elementos, o conteúdo, das mecânicas, da ficção, da narrativa, e daí junto numa estrutura que seja coesa. E isso se resulta numa ferramenta lúdica de aprendizado, né? E falando de RVI, né? Então, essa foi a resposta da pergunta. E para estudos futuros, né, temos aqui algumas novas perguntas, né, que ficam aí para o legado desse trabalho, né? Então, quais fatores interferem a saúde do usuário ao usar jogos sérios em RVI? Como evitar esses fatores? Né? Um trabalho só sobre a questão da saúde. Né? Ou outro, indo mais a fundo na questão do design, que é quais elementos de design de jogos eles são aprimorados na mídia de RVI e quais não são. Né? Ou mesmo indo na questão da diferença de repertório de cada usuário, como construir uma interface em ambientes iniciais, né, ambiente inicial ideais, para servir de adaptação e aprendizado aos usuários na experiência. Aqui até pode fazer aquela velha estratégia de fazer várias diferentes abordagens, diferentes interfaces em ambientes iniciais e, né, testar vários e ver qual seria o mais eficaz. Não, essas são as considerações finais aqui. E muito obrigado. Agora abro espaço para os membros examinadores trazerem as suas considerações. Obrigado, Cassiano, pela sua apresentação. Dando prosseguimento ao rito processual nosso, eu chamo agora os membros da banca de avaliação para que façam suas perguntas e sanem as suas dúvidas sobre o trabalho do Cassiano. Vamos dar início, então, como ele praxe, pelo nosso examinador externo, né? Professor William. Sinta-se como em casa. Por uma série de motivos, eu de fato me sinto. Bom, antes de mais nada, obrigado, Cassiano, pela apresentação, obrigado pelo convite. Também obrigado pela sua disposição e pelo professor Milton, professor Luiz Fernando, dos demais participantes, de saírem um pouco do horário convencional. Sei que respeitando os meus horários aqui, que são um pouco diferentes, então quero deixar expresso que eu reconheço e agradeço. Eu vou fazer alguns comentários, Cassiano. Claro. E aí você... em certos momentos, a banca fala e expõe tudo, e depois o candidato se manifesta. Se o professor Milton me autorizar, eu queria quebrar um pouquinho isso, fazer alguns comentários e deixar você responder, e aí eu volto a fazer alguns, se estiver tudo bem assim. Professor William, a dinâmica você que estipula. Tá bem, muito obrigado. Okay. Muito bem, então tem algumas coisinhas aqui, Cassiano, que eu vou depois encaminhar o texto para você e para o professor Milton, algumas coisinhas assim de uns probleminhas em tempos verbais. Às vezes você diz que as coisas ainda vão acontecer e já aconteceram, né? Algumas coisinhas que passam pela revisão, acho que não precisa fazer um comentário muito longo sobre isso, depois eu encaminho o texto, fica mais fácil. Tá bom. Eu queria ver um pouquinho a questão estrutural. Assim, você apresenta seus objetivos gerais, o seu objetivo geral e os seus objetivos específicos, e eu vou depois voltar ao geral, mas antes eu queria comentar os específicos. Você tem seis objetivos específicos, né? Normalmente, na pesquisa, o objetivo geral, ele guia a pesquisa, e aí a gente precisa de subpesquisas. E o objetivo de cada uma dessas subpesquisas, para chegar até o objetivo geral, é o que faz um objetivo específico.
Então, se você coloca, por exemplo, 6 objetivos específicos, embora não exista um limite de objetivos específicos, mas meio que nos indica que você vai fazer pelo menos umas 6 pesquisas que vão chegar até que pretendem chegar ao objetivo geral, o que é muito, né, o mestrado. E eu vejo que a gente podia cortar algumas coisinhas. Por exemplo, você diz assim, que identificar as diferenças conceituais de design entre jogos digitais, jogos sérios, jogos de realidade virtual imersiva. Ok, acho que isso é um objetivo bacana. Aí você diz assim, construir o design do jogo Caixa de Ossos digital. Mas esse jogo quem construiu não foi você, esse jogo já está construído, né? Aí o seu objetivo seguinte, que é construir o design do jogo Caixa de Ossos em RVI, esse sim, esse está sob sua responsabilidade. Mas o anterior, não, né? Você não mexeu no jogo original, Caixa de Ossos. Você usou como uma referência, mas você não mudou o que estava lá. Aí você coloca, né, implementar a versão de testes do Caixa de Ossos e realizar a pesquisa em versão de teste do Caixa de Ossos. E aí, por fim, avaliar a experiência do uso da versão. Bom, na verdade, quando você vai avaliar a experiência da versão, você já está realizando a pesquisa e já está implementando a versão. Então, acho que a gente pode fazer uma síntese desses objetivos específicos e aí dar uma enxugada nisso tudo, porque tem algumas coisas que, na verdade, são meio procedimentos, não são os objetivos em si. Né? Tá. Aí, algumas coisinhas assim, que aí daqui a pouco eu preciso realmente te perguntar. É que em um determinado momento, quando você cita o Duolingo como um exemplo, né, de um jogo educacional, um jogo sério, na sua apresentação agora, por exemplo, você não cita o Duolingo. Você não acha que tem uma diferença muito grande entre o Duolingo e um jogo em realidade virtual imersiva, no sentido que, pelo próprio propósito desses produtos, há uma abordagem de acordo com o conteúdo e não exatamente de acordo com o meio? Eu quero dizer assim, você acha que seria possível fazer o Duolingo em realidade virtual imersiva ou seria possível fazer o jogo de caixas como um aplicativo, trocando esse tipo de disponibilização ao usuário e tentando manter o mesmo conteúdo? Certo. Posso já responder, né? Bom, uma pergunta interessante, né? Eu vejo o seguinte, passa por uma questão, né? Você pontuou bem, professor, da questão do propósito, do link, né? E quando a gente fala do propósito, ele entra também no propósito comercial. E por que isso é relevante aqui? Porque a estratégia de negócios, ela afeta diretamente o conteúdo, a forma como o conteúdo é apresentado. No caso do Duolingo, ele é uma ferramenta gratuita até um certo ponto e por um pacote premium, né? E o que faz com que ela tenha mecânicas mais invasivas, que faz com que a pessoa acesse com uma frequência, com um ritmo, né? Que é o ritmo, né? De quem está com o conforto e a praticidade de um aplicativo móvel na mão ali, né, um dispositivo móvel. Já um dispositivo em RVI, né, por mais que exista aquela máscara que você coloca no celular, ela não é no mesmo nível de um óculos completo de realidade virtual, imersiva. Aquilo exige realmente digamos assim, protocolo, um ritual de uso que não se compara com esse uso prático de que um aplicativo do Duolingo ele se propõe, né? A intenção aqui dessa comparação foi colocar o Duolingo como uma ferramenta educacional completa, porque ela traz planos de estudo, ela traz uma progressão de aprendizado ali dentro, com avaliações, com exercícios, né? Então,
foi nessa abordagem. Eu posso ter falhado no detalhamento de deixar isso mais claro, mas a minha questão de trazer o Duolingo foi isso. Tá claro, assim, a ideia. Eu acho particularmente um pouco arriscado, porque existem outros aplicativos, exclusivamente aplicativos ou não, mas que também oferecem um plano de estudo, também se aproveitam desse dinamismo, e que eles abrem alguns leques, né? Por exemplo, tem o Coursera, tem Khan Academy, tem, enfim, LinkedIn Learning, tem uma série de outros que eles trazem realmente também o plano de estudo, eles também usam dessa praticidade, eles têm uma abordagem comercial, alguns até parecido com a parte, né, parecida com a parte gratuita até um certo ponto, e a parte paga a partir dali. Então, não sei, eu discutiria depois com o seu orientador se a menção ali compensa, porque do jeito que está, ficou um pouquinho solto, apesar de fazer absolutamente todo sentido, de acordo com a sua resposta, mas eu vejo que ela abre um outro leque realmente de questionamento sobre os outros aplicativos, as suas pertinências, e isso, talvez, para fazer um pouco mais de sentido, precisaria de uma menção de aplicativos que tivessem o mesmo propósito do seu na área da anatomia, na área do reconhecimento de ossos, na área, né, usando ou não os óculos, né? Tem inclusive aplicativos que podem deixar com os óculos e a gente visualiza o corpo humano ali, escolhe inclusive o sistema esquelético, o sistema nervoso, e aí com os óculos a gente consegue dar uma volta na representação tridimensional. Então, só pensa direitinho, assim, se isso compensa de fato estar ali ou não, porque acabou ficando um pouquinho solto, e aí abre um risco de um questionamento um pouco maior em relação a essas questões de propósito e de aplicação no meio. Tá, então, para não me alongar muito, porque tá tarde por aí, uma coisa que eu questiono no trabalho é que, assim, várias vezes você menciona o caixa de ossos, mas você não chegou a mostrar o caixa de ossos original para os seus usuários. Não. Tá. Isso era alguma coisa que eu senti bastante falta no texto. Acho que precisa deixar claro que eles não tiveram nenhum acesso ao caixa de ossos original. Porque, assim, quando você diz que você, em alguns momentos, você dá a impressão que você vai fazer uma comparação. Depois eu até vou voltar ao seu título. O seu título deixa isso, assim, deixa uma margem bastante grande para essa interpretação, que haverá um tipo de comparação entre o caixa de ossos original e o caixa de ossos em realidade virtual. Se isso tivesse acontecido, teria sido uma outra pesquisa, com outras entrevistas, com outra abordagem e tudo mais. Como isso não aconteceu, eu acho que realmente precisa ficar bastante claro que há uma outra proposta, né? Uma proposta, na verdade, de uma utilização do conteúdo, mas de uma não base no jogo original, porque isso mudaria muito a sua abordagem como um todo. Então, fica aí o que eu deixaria como uma dica. E para a gente finalizar, é o seguinte, falei do seu título, né? Então, antes do seu título, eu tinha falado que eu ia voltar ao seu objetivo geral. O seu objetivo geral é assim: criar procedimentos de design que precisam ser observados para a conversão do jogo Caixa de Ossos para uma versão em realidade virtual imersiva. Eu vi, tanto na sua apresentação como no seu texto, que você faz uma pergunta de pesquisa e você se preocupa muito em responder essa pergunta, que é muito bom. Mas eu não vi, nem no trabalho, nem na apresentação, a mesma preocupação em dizer se você chegou a completar o seu objetivo geral ou não. E no texto, quando você diz assim, criar procedimentos de design que precisam ser observados, eu pensei, bom, então o Cassiano vai criar uma lista. Vai criar uma lista de procedimentos
e a partir dessa lista de procedimentos que ele criou para fazer a conversão desse jogo para a realidade virtual imersiva, eu posso pegar essa lista e usar para outros jogos e aplicar como um tipo de um modelo ou um passo a passo. Eu não vi essa lista. Tem um momento que você faz uma série de reflexões bastante interessantes, mas, assim, eu não vejo como procedimentos obrigatórios. Eu não vejo, assim, você concluindo, falando, não, isso aqui realmente deu certo, isso aqui precisa pensar um pouco mais, isso aqui tinha que ter uma ordem diferente. Não vi isso acontecendo. Tem um momento no trabalho que seria perfeito para isso acontecer. Seria um capítulo chamado discussão. Você pula da sua pesquisa direto para as conclusões. Então, você apresenta os dados. Aliás, gostei bastante da apresentação dos dados na forma de gráficos, como você apresentou, fica bastante claro de ver como, onde está o ponto, né, e com as cores fica muito, muito fácil da gente identificar qual foi o desempenho, mas logo depois desses dados você já vai para as suas considerações finais. E aí eu fiquei pensando, mas cadê esses procedimentos, né? Então, eu sugeriria criar um capítulo novo, chamado discussão, e colocar esses procedimentos na discussão, né? Se assim o seu orientador concordar e achar pertinente. Tá, então agora vamos lá para o título, que está ligado a essa questão. O seu título diz assim, o emprego do design em converter um projeto de jogo educativo para sua versão em realidade virtual imersiva. Eu sinto muita falta de qualquer abordagem falando sobre design. Porque você não chega a questionar a interface do caixa de ossos e faz só uma colocação, que eu até coloquei no texto, assim, que eu tentaria mudar um pouco a forma como isso foi colocado, que você diz assim, deixa eu só identificar. É um momento até que você mostra a interface do caixa de ossos. É no capítulo 3, professor. E aí você coloca em algum momento, assim, para adaptação do caixa de ossos para a realidade virtual imersiva, todos os aspectos de design foram eliminados. Uma colocação mais ou menos assim. E eu fiquei pensando, bom, por quê? Né, porque você explica da câmera, o que é interessante, você, né, fala da questão da estaticidade, mas, assim, será que precisava eliminar tudo? Aí eu fiquei pensando, bom, se precisava eliminar tudo, é porque você reconstruiu o design daquilo. Mas na hora que você reconstrói o design daquilo, você diz assim, eu peguei essas características porque elas são oferecidas gratuitamente pela engine. Aquele ambiente é muito legal, mas ele não se relaciona diretamente ao conteúdo, né? Coisa que o caixa de ossos original até tenta fazer, relacionar um pouco a interface com o conteúdo. Como eu tenho um pé nesse processo todo, isso até uma conversa informal, assim, que tive com o Gabriel, eu perguntei para ele a respeito da interface do caixa de ossos, né, se havia um estudo da interface da caixa de ossos. Na época, ele ainda não havia defendido, então não sei se isso depois foi colocado no trabalho dele ou não, mas ele disse que não. Eu não vi também um estudo de interface no seu trabalho. E embora a questão assim do design no título não dizer que há uma questão de interface, eu fiquei me perguntando o emprego de qual tipo de design, porque design se abre em um leque de possibilidades, né? Então, qual tipo de design é esse que a gente está discutindo aqui, que você empregou para converter em um projeto de jogo educativo? Empregou para fazer essa adaptação. Então, Posso responder? Claro, É uma pergunta retórica. Não, a ideia, o título antes era design de jogo, tá? E a gente diminuiu justamente porque estava muito grande. Tá? Mas a ideia é qual design? Design de jogo.
Certo. Né? Foi por isso até que eu me aprofundei bastante em autores e metodologias de design de jogo. Mas isso é o contexto, tá, professor? Estou entendendo suas observações. A questão é realmente assim, sendo design de jogos, ajuda muito, mas ainda assim eu não vejo... Para a gente poder fazer uma análise do design de jogos aqui, a gente precisaria ter feito uma pesquisa sobre esse design, né? Então, assim, talvez um levantamento, porque você não menciona, por exemplo, outros tipos de jogos ou outros tipos de aplicação em realidade virtual imersiva para a gente ter uma base do que visualmente eles são, ou como a interação deles acontece, né? Então, por exemplo, agora há pouco você falou dos óculos que a gente usa com o celular, aquilo tem um grau de interatividade muito baixo, né? Você movimenta a cabeça, tem alguns jogos que você só foca o ponto, né, um pontinho que, inclusive, atrapalha bastante o visual, porque você fica vendo aquele ponto o tempo todo, que é meio que o seu target, aí você fica tantos segundos naquele target e alguma coisa reage. É muito diferente, por exemplo, de você pegar o PlayStation VR, vestir aquilo com o joystick e interagir de uma outra forma. Então, essa questão do design ficou assim, embora o seu programa de pós-graduação preveja, né, a questão do design, penso que você esteja muito mais nessa questão de mídia e tecnologia. Então, eu até fiz uma sugestão no seu texto, a gente mudar e deixar o emprego da realidade virtual para imersão em um jogo educativo, ou qualquer coisa assim, mas tentar deixar um pouco essa questão do design de lado, porque, como eu falei, se a gente cruzar o seu objetivo geral com o seu título, fica muito clara a ideia que você vai fazer uma releitura visual do jogo de caixa de ossos original para uma empregabilidade, para uma adaptação para a realidade virtual imersiva. Então, eu realmente fiquei esperando durante todo o trabalho uma lista me dizendo, bom, então esses elementos estáticos não funcionam por questões de diagramação, por questões de interatividade, por questões de ergonomia, quando o sujeito está com os óculos, por uma questão de manuseio dos instrumentos. Então, uma vez que isso não funciona, ou uma vez que essa estaticidade não funciona, para adaptar para a câmera, precisa ser assim, assim, assim. Né? Então, à medida que a gente adiciona a noção de profundidade, as coisas mudam, porque visualmente, para uma questão de plano, de tamanho de tela, questão de visualização, isso vai ser diferente. Não é o foco do seu trabalho, e isso não desmerece em nenhum momento do seu trabalho, muito pelo contrário, mas não é o foco. Né? Então, assim, há uma primeira impressão que não é a forma como o trabalho depois se coloca. Aí, para algum outro tipo de leitor, pode parecer uma dissonância. Então, pelo fato de que a gente já conhece o seu trabalho, já sabe como ele funciona, né, e é um trabalho muito interessante, então seria uma maneira da gente readequar a forma como se apresenta para poder ter a adequada leitura do conteúdo. Consegui explicar um pouquinho? Perfeitamente, professor. Okay, então, eu acho que minhas colocações eram principalmente essas. Vou fazer depois o envio aqui do texto para você dar uma olhada nas colocações mais pontuais e peço a você que fique completamente à vontade para tirar qualquer dúvida, discutir com o seu orientador, considerar ou não o que foi colocado aqui. Penso que o meu objetivo maior é contribuir para o trabalho ficar ainda mais refinado e de uma forma que possa ter a leitura que de fato ele merece. Tá bem? Ok. Muito obrigado. Se quiser colocar alguma outra coisa, fico à disposição. Tá joia. Obrigado, professor. Cassiano, ficou uma pergunta sem resposta do professor William. Pode me repor. Sobre o design do caixa de ossos virtual e do RVI.
Pode repetir a pergunta para ficar mais claro? Ele te perguntou se tu tinhas feito o design do... Ah, sim. Ok, entendi. Então, o design do caixa de ossos, versão não RBI, o documento de design, eu trabalhei nele, eu fiz. Agora, desenvolver o jogo, não. Talvez isso não tenha ficado claro no meu documento, no meu trabalho, mas o design do jogo foi um trabalho conjunto, inclusive, mas a documentação em si, até por isso que eu coloquei no apêndice aqui, né? E foi por isso que orientou o meu trabalho. Eu já tinha feito o design de um, né? Falando de design em termos de documento de design, ia trabalhar no documento de design e a implementação do outro. Se me permite, Milton, essa colocação era bastante importante e está bem explícita aqui. Porque a impressão que dá pelo texto é que o Gabriel Prim foi o único desenvolvedor do jogo, né, incluindo a interface, porque a autoria está toda dele. Aqui. Uhum. Teria sido bastante, acho que isso também, como eu falei, assim, sinto falta desse capítulo da discussão. Talvez fosse interessante você, antes de apresentar os seus objetivos, mencionar que você fez parte da equipe do Caixa de Ossos original e depois, lá na discussão, explicar um pouco das diferenças que você sentiu para trabalhar com esses dois modos. Isso, sim, aí fica super... Fecha. redondinho, sim, porque aí a gente tem o gancho exato de entender, bom, então, ok, tem um pé ali no design, que é o que está faltando para poder justificar algumas dos outros termos e colocações que você coloca. Então, perfeito, acho que precisa deixar isso realmente bastante claro e discutir um pouquinho melhor potencialmente nesse outro capítulo de discussão. Ok. Então, agora eu passo a palavra ao professor Luiz Fernando para que também faça os seus comentários e faça a sua reflexão. Foi pegar, assim, primeiramente, assim, Milton, eu queria agradecer ao convite, né, tanto do Cassiano como você. Um prazer ver o William lá, né? Quando nós estamos na lua aqui, ele está no sol lá, né, tá vendo? Mais um prazer de ver que ele está bem ali, né? Então, Cassiano, primeiramente, te dar o parabéns pelo conteúdo do trabalho, né? Mas eu concordo com ele em várias situações, então não vou ser redundante em tentar falar a mesma coisa, assim, né? Mas você já viu falar o Homem da Cobra? Conhece esse termo? Sim, fala mais que o Homem da Cobra? Não. O Homem da Cobra é o Homem da Mala da Cobra. Já viu isso ou não? Já conhece ele? Ele chega na praça com uma mala e fala que tem uma cobra ali, né? Aí fala e vai vendendo todos os produtos da cobra, né? Só que ele não mostra a cobra, né? Vai embora e leva a cobra. E ninguém vê a cobra e vende óleo da cobra, comprimido da cobra e tudo isso. Então, assim, eu estou usando a metáfora, né, o Cassiano, que talvez é isso que o William percebeu, eu também percebi, né, que você vende uma coisa, né, até vou ler aqui, ó. Vou começar pelo teu resumo, entendeu? Depois eu volto lá no... Olha só teu resumo, não sei se você está aí com o teu resumo. Tá não. Então, teu resumo, primeiro você fala que você vai... o objetivo, né, é um treinamento, então já começa a diferenciar aí. Depois você fala que vai converter um jogo para uma realidade virtual, outro objetivo. Incorporando áreas de atuação do design, que eu espero, né? E também para melhorar o ensino. Então, são vários objetivos. E outra coisa, usando a metodologia Scrum, ágil Scrum. Então, são várias coisas que você fala que vai fazer, aí chega lá, você parece que joga tudo fora e faz outra coisa, entendeu? Não sei se é isso que o William percebeu também. Eu acharia extremamente interessante como que você usou o Scrum, e você não mostra como você usou o Scrum, entendeu? Sim. Se quiser falar, pode ir interferindo.
Porque essa é uma expertise tua também que contribui no processo de design, entendeu? E onde que está isso? Aí foi procurar, achei Scrum aqui, no Abstract, e depois lá numa referência. São 3 palavras Scrum que a gente acha depois, Eu fui embora com a mala, professor. Então, foi embora com a mala. E a cobra é o Scrum, entendeu? Que você fez. Eu sei que você aplicou essa metodologia lá com o pessoal do laboratório, teve toda uma experiência, né, de utilização do Scrum, mais método de design, ou processo de design, ou pensar design incorporado para construir os jogos. Talvez é isso que talvez o William falou, que é a tua contribuição dentro desse processo de construção desse processo aí, né, de você desenvolver o teu jogo, né? Então, qual é a tua contribuição para isso, né? Eu considero que foi o Scrum, que eu cheguei a ver lá no laboratório, todo o mapeamento na parede. Cadê uma foto disso? Não existe uma foto disso, um registro disso, né? Que eu acho que contribuiu tudo para o planejamento do jogo, para a execução do jogo, e o Scrum a gente conhece que é uma ferramenta para desenvolver sistema, que não importa qual sistema, né, de jogos, eu acho que... Né? E só voltando, William, desculpa, Cassiano, eu concordo com... Não sei se é possível mudar o tiro, depois a gente vai ver aí com o Milton ou não. O emprego do design. Pô, acho que a gente tem que buscar um sinônimo para esse emprego do design, né? Que parece que o cara que é o emprego do profissional de design, que é o designer. Né? O emprego do design, que é uma expertise do design para converter jogos de diferentes, vamos dizer assim, percepções, né? Uma imersiva e a outra não imersiva. Não sei se a outra é um 2D e a outra para um imersivo 3D. Então, tem toda essa questão, né? E o que eu achei que faltou nesse contexto como até o William já tinha falado, a questão de como que é a minha percepção, os meus sentidos, meu universo da jogabilidade, tanto no caixa de jogos, caixa de ossos tradicionais e o caixa de ossos imersivo, entendeu? Como que é essa jogabilidade? Como você fala ali no teu resumo, que tem depois fala ali no contexto de aprendizagem. Qual é o contexto, qual é o grau de aprendizagem, né, pela experiência lá de jogar o jogo? Porque como também ia perguntar isso para você, se eles tiveram uma rotina de jogo lá no tradicional também, parece que não teve, né? Sim, não teve. Então, os voluntários não usaram caixa de ossos digital. Porque seria essa comparativa da jogabilidade seria muito interessante para ver o quanto se aprende por um processo imersivo, entendeu? E também tem um tempo lá, e esse tempo de aprendizagem, né? Não sei, você acha que fez minha disciplina, abordagem sistêmica. Isso Sim. Aí, dentro de uma aprendizagem significativa, que é aqueles movimentos, né? Aquelas barulho. Então, quanto que esse movimento neuronal, pelo processo imersivo, contribui para a aprendizagem, né? Para a contribuição significativa, né? Porque eu tenho noção de volume, tenho noção de distância. Eu não sei se no teu imersivo lá tem noção de peso do osso. Eu acho que não tem. Não. Só tátil mesmo, na vibração ao pegar o osso. Então, imagina, assim, quantas percepções, quantos sentidos você contribuiu para isso, né? Então, e que momento... Então, agora voltando ali pela questão dos objetivos, né, que até o William falou, e eu concordo com ele, porque é difícil isso, e depois a gente vai treinando e vai... Né, não sei se você vai continuar a pesquisa, mas... Aqui. Vai ali nos objetivos, né? Aí, então, você tem vários objetivos no resumo, quando chega aqui é um outro objetivo ainda, entendeu? Ó, criar procedimentos de design. Mas você teve associado...
Meu filho fica perturbando, sabe o home office como que é. Então, o teu objetivo geral que você colocou aqui é criar um procedimento. Eu não considero um procedimento. Ou você, utilizando o Scrum, na realidade, você deve ter criado um protocolo também, entendeu? E dentro desse protocolo, você criou processos, vários processos, né? De associar o pensamento do design, processo de design, junto com o processo de Scrum, você fez uma mistura ali, deve ter feito um mix, né? Para gerar... mesmo. Foi, né? Então, você criou um modelo. Um modelo, então, de repente, também você não criou esse modelo. Você, de repente, adaptou esse modelo. É um modelo adaptado Scrum versus processo de design. Certo? Então, acho que você teve isso e você deixou isso de lado e eu acho tão relevante para o teu trabalho, entendeu? Que contribui para um processo bem mais perceptivo, assim, de contribuição para a pesquisa, né? Então, em relação aos objetivos específicos, na realidade, você vai ter que converter isso em objetivo específico, porque aqui está mais etapas do teu trabalho, entendeu? Então, tem que converter isso em objetivo. Por exemplo, Acho que entendi. entendeu? Sim, tipo, ao invés de construir o design do jogo em RVI, Isso, preciso do projeto em RVI. Isso, entendeu? Para atingir esse objetivo, construo. Desculpa, Wilson. Isso, justamente isso, né? Contribuição do RVI objetivo, né? Como eu adapto, mostro a contribuição do RVI no processo de aprendizagem. Isso é um bom objetivo específico que contribui lá para o teu processo da criação do teu modelo, protocolo ou processo, entendeu? Ou método, entendeu? Sim. Então, acho que o teu trabalho tem tudo. Né? A gente vê que você trabalhou, mas eu acho que, para mim, aí você conversa com o teu orientador, né, que eu acho que é uma relevância importante, todo esse processo da tua expertise de como usar o Scrum, como você linkou com o design e gerou todo esse contexto. Né? E só para finalizar, para não deixar redundante, viu, Cassiano? Eu acho assim que, como tem um texto, é interessante em cada início de capítulo você fazer um pré-parágrafo para trazer o pessoal para a leitura, entendeu? Por exemplo, na fundamentação teórica, por que você usou aqueles tópicos? Então, você faz uma introdução, um parágrafo introdutório em cada capítulo, em cada copa, para não deixar seco, né? Você já começa direto no tópico. Entendi. Então, você faz um parágrafozinho de 3 linhas ali, eu estou usando tal para fazer... Porque aí você fecha o quadradinho da tua pesquisa com aquele referencial teórico que a pessoa vai fazer a leitura, tá? Ah, legal. Deixa eu ver... eu acho que é isso. Assim. E outra coisa, quando você faz os teus objetivos específicos, lá na conclusão você tem que responder os objetivos específicos também, entendeu? E ter objetivo geral. Isso que é importante. Se você atingiu porque você fez uma avaliação, tal. Faz esse link, né? Então, tudo tem que ser linkado, né? Primeiro você constrói o objetivo, para depois tem que estar coerente ou harmônico com o título, que tem que estar com objetivos, que tem que estar com a referencial teórico, com a análise, e a conclusão fecha toda essa integração, né, Até peço desculpa que meu filho abriu a porta aqui, e aí fica... Eu vou ter que colocar um cartazinho, né? Home office, deixar aqui. Estou trabalhando. Mas entendeu, Cassiano? Entendi, professor. Obrigado pela... Estou disponível aí para... Mas, assim, não considero o Scrum na inserção como uma ferramenta na construção do processo de design, entendeu? Acho que é muito legal que você fez isso. Tá bom, obrigado. Estou levando em conta as observações dos professores. Passo a palavra para o professor Milton. Meus queridos, eu não
Tem muito o que falar, né? Não, vocês já falaram tudo. O que eu faço agora é passar a palavra para o Cassiano para ver se ele tem mais alguma observação a fazer. Não, professor, eu primeiro, longe de mim de querer transformar isso num debate, né? Estou ouvindo aqui todas as considerações atentamente, as correções dos professores, e, e mesmo que fosse diferente, eu falaria, mas de qualquer forma, todas fizeram sentido na minha cabeça. Todas as considerações, né, o Scrum foi uma coisa ali que eu resolvi tirar de última hora, tá aí o professor Luiz Fernando trazendo. Eu tinha trabalhado no trabalho, eu achei que isso ia estender demais, ia acabar fugindo do assunto. Na verdade, estou ouvindo aqui que não, né? Eu entendi a questão da... Cassiano, se me permitir, Milton, de repente só um infográfico, sabe, Cassiano, Sim, resolve, precisa Uhum. tudo isso lá no método, entendeu? Que você construiu, já resolve tudo, não precisa nem complicar muito, só um diagrama, um infográfico já resolve muito. Você tem a habilidade aí do infográfico, a gente viu, parabéns pela apresentação aí, mas eu acho que contribui. Desculpa aí. Não, obrigado, professor. Obrigado pela contribuição. Eu acho que tem razão. Talvez faltou condensar isso no infográfico. E essa questão do que o professor William trouxe, né, de ter um capítulo de discussão em que amarre melhor o objetivo, né? Há uma... eu, né, preciso admitir que isso é um aprendizado para mim, mas eu também tinha receio em relação ao que estava no título, com o que estava no objetivo e como que eu abordei, e que isso não estava tão diretamente, explicitamente trabalhado, né? Eu tenho a sensação de que, de fato, eu trabalhei as coisas, mas realmente falta mais apontamentos e clareza no que foi feito em relação ao que está sendo dito que ia ser feito, né, do objetivo. Então, com esses apontamentos dos professores, agora está mais, inclusive, claro o caminho que precisa ser feito. show. Perfeito. Bem, Só uma última observação, porque você não fez nada relacionado ao X nem ao UI, entendeu? A design, não fez essa análise, você não entrou nesse método, entendeu? O teu foi no planejamento e projetar o antes-jogo, né? E depois teve a execução dele. Desculpa aí. Sim. não, beleza, Luiz. Não havendo mais quem queira comentar, se alguém do público quiser se manifestar, é esse o horário. Ninguém se manifestou. Eu convido o professor William e o professor Luiz Fernando a se reunirem comigo na outra sala que eu criei e mandei o link via WhatsApp para vocês. Não sei se vocês já receberam. Sim, eu recebi sim. Recebesse? No Zoom? No Zoom, isso. Que aí a gente pode fechar aqui o vídeo, o som desse espaço aqui e vai para o outro. E depois a gente retorna. Professor, preciso perguntar, eu encerro a gravação? Não. Espera, porque nós vamos ter a comunicação final. Tá, eu vou ver se eu consigo pausar, pelo menos. A Isso. gente Mas não te preocupa com isso, não. Tá bom, vou deixar rodando. Uhum. Falou. Estarei por aqui.
Bem, estamos aqui de volta. Tá? Cassiano, vou ler para ti, então, a ata completa agora. Tá? Ata 02/2021, Defesa Pública de Dissertação de Mestrado, às 9 horas do dia 25 de fevereiro de 2021, com Espera aí só um minutinho. Está entrando algum som aí para vocês? Não, né? Só você falando. Aqui entrou um som aqui estranho. Com a realização da defesa, com a participação de membros por meio de sistema de interação de áudio e vídeo em tempo real, de acordo com a portaria normativa 02/2020/ProPG, da Pró-Reitoria de Pós-Graduação da Universidade Federal de Santa Catarina, reuniu-se a banca examinadora composta por Milton Luiz Orne Vieira, doutor, orientador, Luiz Fernando Gonçalves de Figueiredo, doutor, e William Machado de Andrade, doutor, examinador externo, para avaliar a dissertação de mestrado do aluno Cassiano Canhete, com o título O Emprego do Design em Converter um Projeto
de jogo educativo para a sua versão em realidade virtual imersiva. Só um minutinho, eu vou querer. A banca examinadora, após a apresentação e arguição do candidato, resolveu que o trabalho está aprovado com alterações, com prazo de 60 dias para a entrega da versão final. Face o resultado determinado pela banca examinadora, o aluno deve observar os termos da Resolução Normativa 95.1/2017 da Universidade Federal de Santa Catarina e do Regimento Geral do Pós-Design.UFSC, para entregar a versão definitiva, incorporando as alterações exigidas pela banca examinadora a contar da presente data e respeitando o prazo máximo estipulado acima. Cassiano, você vai executar todas as alterações solicitadas pela banca. Eu serei o responsável pela leitura e aprovação final, certo? Positivo, professor. Positivo. Entendi. Então, meus parabéns, você foi aprovado. Obrigado. Mas precisa fazer essas alterações e deixar com prazer o texto de forma que esse texto possa ser utilizado no futuro por outros orientandos, né? Ou pesquisadores. Ok. Muito obrigado. Parabéns aí, Cassiano. Prazer. Obrigado, professor. Tá bom, então, gente. Foi uma honra poder fazer com vocês. Pode ativar a gravação. Ok. Então, obrigado pela presença de todos. Agradeço.